Olá pessoal, tudo bem? André Bona aqui do blog Valor mais uma vez com vocês. Nessa videoaula de hoje, nesse vídeo na verdade, eu queria bater um papo com vocês sobre relação risco-retorno, porque é uma coisa que todo mundo sente na hora dos investimentos e na verdade isso é uma coisa que a gente sente em outros aspectos da nossa vida também. Então eu acho que é um assunto interessante porque é uma coisa que tem a ver com o nosso dia a dia e se reflete no mundo dos investimentos de uma forma muito direta e clara. Bom, como é que a gente começa falando disso aí? Basicamente, eu vou dar um exemplo de como se nós tivéssemos um valor, um patrimônio, que nós fôssemos fazer um investimento, vamos supor 100 mil reais, e a gente precisa entender o seguinte: esse valor, eu teria duas alternativas para poder fazer um investimento. Alternativa A, onde eu vou ganhar 10% em um ano com esse valor, ou seja, meus 100 mil vai virar 110 mil, sem qualquer tipo de dúvida, vai virar 110 mil. E a alternativa B, onde esse montante pode virar 110 mil ou pode não virar 110 mil, pode virar 105, 103, 95, ou seja, no máximo ele também pode virar 110 mil. Então tem a alternativa onde eu ganho 10 mil com esse dinheiro em um ano, certamente, e outra que talvez, na melhor das hipóteses, eu ganhe os mesmos 10 mil. Qual que seria a alternativa que nós escolheríamos para fazer um investimento com esse valor? Certamente, sem pestanejar, nós escolheríamos a primeira forma, a primeira opção. Por quê? Porque eu sei que eu vou colocar 100 mil e ganhar 10 no final de 2 meses. A segunda não faz muito sentido comparado com a primeira, porque eu corro um risco de não ganhar os 10 mil também. Agora, se eu tivesse uma terceira alternativa, C, que me dissesse o seguinte: olha, André, você tem a possibilidade de pegar os 100 mil e investir também, e aí você não tem garantia de quanto você vai ganhar, mas você pode ganhar até 25%, até 25 mil. Então pode ser que você coloque 10 e tire 25, ou pode ser que você coloque 100 e tire 120, e 115, 110, 108, 100. E aí, qual seria a sua opção? Bom, aí nesse caso, a gente poderia avaliar o seguinte: bom, aqui eu tenho 10 garantido, aqui eu posso tentar ganhar 25. Então, como é que eu começo a pensar isso? Eu começo a pensar que essa posição, como essa opção, como é uma opção de risco, ela tem que me dar um prêmio adicional de rentabilidade para que eu possa considerar a possibilidade de analisar a viabilidade de investir nela. Porque se ela for me entregar exatamente igual à alternativa A, que é uma alternativa que me dá 10 com segurança, então eu não vou para o risco, eu vou ficar com a segurança e com aquele retorno definido. Agora, eu posso vir para uma modalidade onde eu tenho a possibilidade de ganhar 25%, por exemplo, em um ano, nesse exemplo aqui que a gente está dando hipotético, e posso até não ganhar, mas eu vou ter um prêmio de rentabilidade por isso. Então essa é uma relação risco-retorno clássica, é uma decisão risco-retorno que acontece nos investimentos. Então quando nós montamos uma carteira de investimento, quando o investidor monta uma carteira de investimento, ele tem produtos que fazem o papel da opção A e o papel da opção C. Então ele tem essas alternativas aí para fazer os seus investimentos. Então toda vez que o investidor opta por um investimento com risco mais elevado, ele está vislumbrando um potencial de retorno mais elevado. Essa é a expectativa que se tem. Agora, lembre-se que isso não é uma garantia de rentabilidade, isso é exatamente o risco, pode não acontecer. Às vezes eu recebo algumas perguntas assim, por e-mail ou no YouTube mesmo, ou no blog, enfim, comentários dizendo o seguinte: André, por que tal investimento, alguém faria tal investimento, sendo que no último ano ele rendeu menos do que esse aqui, do A, e ele tem mais risco? Não vale a pena, porque ele rendeu menos e tem mais risco. Não, significa que ele rendeu menos justamente porque ele tem mais risco, mas ele poderia ter rendido mais também. Então, quando o investimento tem mais risco, a expectativa é que ele dê um retorno superior, mas em vários momentos ele não vai dar o retorno superior. Então não está errado quando você escolhe um investimento que tem um determinado risco e ele rende pior do que o outro. Isso não é um erro, isso é uma característica do tipo de investimento. Então, na verdade, o investimento em si, você deveria escolher não pelo retorno, mas pelo risco que ele tem intrínseco a ele.
Então, se você, por exemplo, fizer um investimento em ações e num determinado período você perder 5%, 10%, 20%, vamos botar, você não tem como reclamar do investimento, porque é o risco pertinente a esse tipo de investimento. É isso que se espera de um produto com esse nível de risco. Então, a relação risco-retorno tem a ver com isso. Eu quero correr mais risco ou menos risco e garantir uma rentabilidade. Quero ganhar sempre ou quero talvez abrir mão de ganhar em alguns momentos, mas poder no longo prazo ter uma rentabilidade mais acelerada. Então essa é sempre uma escolha de risco-retorno. No nosso dia a dia, muitas vezes uma pessoa troca de trabalho, é uma relação risco-retorno. Ela já trabalha numa empresa ou em alguma situação onde ela já tem o seu ambiente, já tem um certo conforto, com aquela, você está na zona de conforto, e ela pode trocar para ir para outro lugar, que de repente ela ganha mais, mas ela não sabe como é que vai acontecer a adaptação dela e tudo mais. Então essas são escolhas que a gente faz no dia a dia, sempre com essa relação, risco-retorno, né? Essa relação tem que fazer sentido para você tomar suas decisões. No caso dos investimentos, existe, por isso que normalmente os investimentos de maior risco, eles são os investimentos de longo prazo, porque a expectativa de retorno deles não é no prazo imediato. E aí uma coisa que eu sempre que eu acho que é uma forma da gente didaticamente explicar, é que uma carteira de investimentos não é em 2D, ela não é uma pizza em 2D que você tem uma diversificação numa parte arriscada, uma parte moderada e uma parte agressiva. Ela é em 3D, ou seja, você tem que ver profundidade na sua carteira. Primeiro, aqui na frente, você tem os investimentos de baixo risco e alta liquidez. Depois você vai ter os investimentos, né, de um risco um pouquinho maior, buscando uma rentabilidade um pouco maior. E lá na frente você tem os investimentos de longo prazo, que vão ter um risco maior ainda do que os anteriores e que vão te premiar, né, essa expectativa que te dê uma rentabilidade maior de longo prazo. Então sempre é uma escolha de risco-retorno e você escolher o risco, né, do produto pelo prazo certo do seu investimento. Isso também é muito importante. Beleza? Então risco-retorno. Então ganho menos, garantido, digamos assim, mais seguro, né, menor risco. Quero ganhar mais, vou aumentar o risco. Há quem diga o seguinte: ah, não, mas eu não vou investir em tal coisa porque eu ganho muito mais investindo em, sei lá, em terrenos, né? Eu compro terrenos e vendo e tal. Perfeito, mas esse tem um risco maior, porque pode ter o comprador, pode não ter, você pode ter comprado numa área que não valoriza, tem a falta de liquidez. Então você sempre vai posicionar os seus investimentos dentro de uma régua, de uma curva, né, digamos assim, que é uma relação de risco-retorno, onde determinado investimento tem que correr um risco que faça sentido pelo retorno que você espera dele. Beleza? Valeu então, até a próxima aí, um grande abraço, tchau, tchau.